E agora, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Agora há pouco falei, então, que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também esteve em Mar-a-Lago para discutir a situação da guerra na Ucrânia, né, com a Rússia. E a Secretaria de Imprensa da Casa Branca, a secretária Karoline Leavitt, disse que o presidente Donald Trump dos Estados Unidos e Vladimir Putin da Rússia tiveram uma ótima conversa hoje por telefone para tratar sobre o acordo de paz com a Ucrânia. O Kremlin disse que Putin sinalizou no telefonema que a Rússia pode mudar de posição quanto à paz após o suposto ataque ucraniano. O governo russo acusa a Ucrânia de ter feito ataques com drones numa das residências de Putin, lá no país. Kiev nega e diz que a falsa denúncia é pretexto para novos ataques dos russos. A Rússia classificou a suposta ofensiva como terrorismo de Estado. Vamos chamar aqui para conversar o professor, mestre em cultura russa e doutorando em relações internacionais pela UFSC, Fabrício Vitorino. Professor, obrigado por ter aguardado. Uma boa tarde. Bom, e aí, será que sai alguma ação prática, né, de paz ali por parte dos russos, porque eles já estão pontuando esse ataque como empecilho, possível ataque da Ucrânia, né? Boa tarde mais uma vez. Ótima tarde, Sarza, Ronilson, Sakamoto, um prazer, privilégio estar aqui com vocês, né? Pois é, então, o que vai sair de concreto desse acordo, né, desse encontro que foi realizado entre Trump e Zelensky? Imediatamente, nada. A expectativa é bem baixa. E a gente começa falando... Sobre o que será que a gente começa falando? Vamos tentar melhorar a conexão com o professor Vitorino. Fiquei curioso, né? A gente começa falando e houve uma pausa, uma interrupção, a gente já volta a falar com ele. Ô Ronilson, vou contigo então, enquanto a gente restabelece a conexão, porque a expectativa é grande, né? Para qualquer anúncio que saia, né, desse encontro. O professor voltou. Voltou. Então vamos lá. Vai lá, professor, retoma. Deixa eu ver se eu consigo retomar. A gente teve uma chuva forte agora há pouco em Florianópolis, então ainda está tudo restabelecendo. Me avisem se segurou. Parece que agora normalizou. Ok. Uhum. Não está não. Não normalizou. Parou de novo. E agora há pouco no intervalo aqui, você da TV não viu, mas eu trouxe informações sobre possíveis temporais, né, em Santa Catarina e no Paraná. Aí a previsão do tempo acertou. Ô Ronilson, né, a gente falava sobre os encontros do Trump em Mar-a-Lago, hoje Netanyahu, hoje teve telefonema para o Putin, ontem ele recebeu o Zelensky também. Eu só ia... o professor começou com uma frase que a gente tem dito ao longo da cobertura dessas negociações, né? Expectativa baixa. Eu acho que todo mundo tem lidado com expectativas baixas e eu acho que cada vez mais baixas, porque é difícil imaginar. Trump tem demonstrado poucas condições de coagir, aqui com algumas aspas, mas pressionar Putin no sentido de um recuo mais radical com relação a essa guerra. Eu não sei que novos elementos ele tem agora para ter uma palavra e um cumprimento do Putin. O professor pode falar mais sobre. Vai lá, Vitorino, professor, contigo. Tá mudo aqui agora. Comecei falando, lembrando... Agora abriram seu áudio. Diga lá, desculpe. Voltei, vamos lá. Eu comecei lembrando a reunião de fevereiro, né, onde Zelensky foi encurralado com aquela famosa frase: "Você não tem cartas", né? E agora, aparentemente, Zelensky foi muito melhor recebido. Zelensky aparentemente tem cartas, né? Após quase 10 meses de resistência, mais um ano de resistência da Ucrânia diante dos ataques russos, né? E eu estive na Ucrânia em outubro, passei 3 semanas, né? Passei muito tempo em várias cidades ucranianas, pude testemunhar ali a violência e a virulência desses ataques. Então, o que a gente espera desse acordo? Em primeiro lugar, uma grande vitória de Zelensky, porque não perder, não se discutiu a legitimização, né, a legitimidade da entrega de territórios. Então, o que estava sendo discutido agora, a principal pauta, foram as garantias de segurança. Então, isso já foi um grande avanço para Zelensky, né? Não se cogitou o reconhecimento do Donbass, dos 4 territórios mais da Crimeia, se falou em garantias de segurança. Em segundo lugar, é muito importante lembrar que em diplomacia você vence quando você não perde,
E o segundo ponto é que a Europa não foi alijada da negociação, né? Se falou sempre em incluir os parceiros europeus, inclusive deve ser uma das próximas conversas de Trump, né? Trazer e manter os europeus à mesa é muito importante para a Ucrânia nesse momento, porque os europeus hoje são os grandes garantidores das ações ucranianas no terreno, da resistência ucraniana, tanto financeiramente quanto militarmente, né? E um terceiro ponto, Sarda, Sakamoto e Ronilson, essa demonstração de Trump da quebra dessa tradição americana de não reconhecimento de territórios anexados à força, que teve início em 1932 com a doutrina Stimson, lá com o Japão e Manchúria, depois avançou para a doutrina Wells em 40, quando os 3 países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, foram anexados pela União Soviética e não foram reconhecidos pelos Estados Unidos, só foram reconhecidos em 91. Esses 2 acordos foram ratificados pela doutrina Pompeu em 2018, com a Crimeia, né? Então, é uma longa tradição americana de não reconhecer territórios anexados pela força. Então, esse posicionamento de Trump agora é um indício de que essa doutrina histórica dos Estados Unidos, que tem quase 100 anos, pode estar mudando. Isso é muito perigoso. Então, esses 3 pontos, né, do novo posicionamento de Zelensky, né, da manutenção da Europa na mesa e da mudança na doutrina americana com relação a territórios anexados à força, foram os grandes aprendizados, né, as grandes lições desse acordo, onde Zelensky não foi escorraçado. Boa. Sakamoto, tem uma última pergunta para o professor? Tenho sim. Boa tarde, Fabrício. Obrigado aqui pela presença. Você falou com relação a que não está se discutindo, pelo menos Zelensky não traz a discussão a questão dos territórios de Donetsk e Lugansk, mas pela sua experiência, você acha que o Kremlin vai deixar barato com relação a isso? Ou não há possibilidade? Porque é o seguinte, é de se imaginar que a Rússia, né, ela vai exigir um sacrifício da Ucrânia para poder acertar o plano de paz, para não sair de mãos abanando, digamos, né, após a invasão dela. Ou você acha que no final eles vão, essa questão do território pode ser alguma coisa resolvida? Porque a impressão desde o começo é de que no final a Rússia vai exigir um sacrifício, vai exigir que a Ucrânia cortasse na carne e os Estados Unidos desse apoio com relação a isso, né? A questão primordial aqui, fundamental, é o reconhecimento, né? Enquanto você não reconhece, você nega quaisquer dimensões jurídicas àqueles territórios. Então, esses 5 territórios estão em 2 constituições, Sakamoto, está na Constituição russa e na Constituição ucraniana. Então, não reconhecer, a comunidade internacional não reconhecer esses territórios é fundamental para que a Ucrânia siga discutindo, né, e tentando reconquistá-los, né, reconquistar a soberania sobre os territórios nos próximos anos, como acontece com a Crimeia. E um ponto importante, né, que conecta com o que você falou, com relação às garantias de segurança. Esse sim é um ponto crítico, porque quanto mais viáveis para Kiev e para Zelensky forem as garantias de segurança, mais inviáveis elas são para o Kremlin. Então, um exemplo, se as garantias de segurança forem oferecidas pelos Estados Unidos, isso aumenta o risco de escalada do conflito, porque coloca frente a frente americanos e russos. Se forem os europeus, coloca frente a frente europeus, a OTAN e a Rússia. Então, a questão toda gira em torno das garantias de segurança para que Kiev consiga evitar invasões e ações militares subsequentes do Kremlin, né? A legalidade da terra hoje conquistada, de fato já é a Rússia, de jure ainda é a Ucrânia. Isso é interessante para a Ucrânia que seja mantido em suspenso para que seja debatido mais a posteriori. A questão hoje são as garantias de segurança. E aí sim a gente tem um grande risco da escalada ou do impasse, né? É isso aí, professor Fabrício Vitorino. Obrigado, viu, pela participação conosco. Deu tudo certo, conseguimos aqui te ouvir. Um abraço, boa tarde, bom fim de ano. Sempre um prazer, ótima tarde.